A biorremediação designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias não tóxicas ou de menor toxicidade. Uma planta aquática, o aguapé, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão... Bom, questãozinha que está falando sobre o processo de biorremediação. Biorremediação. Perceba que, desde o início, a questão já te deu aqui algumas informações importantes. Ela diz que a biorremediação, caso você não saiba, é um exemplo de situação em que você usa organismos vivos, seres vivos de fato, que vão ser utilizados para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas que estão ali no ambiente, ou até mesmo para degradar essas substâncias. Então, ou esse ser vivo vai reduzir essa substância, na verdade, reduzir essa substância tóxica no ambiente, ou ele vai degradar essa substância tóxica em uma substância não tóxica ou de menor toxicidade. Então tem duas possibilidades. Ou o ser vivo vai pegar a substância tóxica e vai guardar nele, ou, se essa substância puder ser degradada pelo ser vivo, o ser vivo pega essa substância, degrada essa substância e forma uma substância não tóxica, uma substância de menor toxicidade. Ele então cita um exemplo, ele fala aqui de uma planta aquática, o aguapé, que tem sido usado para biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Então a gente pega aqui o aguapé, coloca ele num ambiente que está contaminado com metal tóxico, e aí o que esse aguapé faz? Ele pode captar esse metal tóxico, tirar o metal tóxico do ambiente. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal. Então o metal tóxico vai ser captado para dentro do corpo desse nosso aguapé. E a questão então pergunta, dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão... Essa questão deu muita polêmica, e muita gente que até estava bem preparada para o Enem acabou errando a questão por não se atentar a detalhes sutis do exercício. E aí a gente vai discutir isso aqui nas alternativas. Olha a letra A. Os contaminantes serão digeridos por enzimas? Não, porque metal tóxico, de maneira geral, é um componente que sofre bioacumulação, que acumula-se na cadeia alimentar. Quando um ser vivo contamina-se com metal tóxico, esse metal tóxico tende a persistir ao longo da cadeia alimentar. Se depois um outro ser vivo for lá e comer o aguapé, o que acontece é que esse ser vivo vai ficar intoxicado com esse metal tóxico que estava no corpo do aguapé. Porque o metal tóxico, como o próprio nome fala, ele é tóxico, ele não é potencialmente degradável. Ele é um material não biodegradável. Ele não é degradado por seres vivos. Então, olha, a letra A não seria interessante, porque se eu pudesse digerir o metal tóxico com uma enzima, poxa, primeiro, o ser humano poderia muito bem utilizar uma engenharia genética para jogar essa enzima e acabar com o metal tóxico, o que não acontece na prática. E segundo, ele não ia se apresentar como um poluente não biodegradável. Letra B. Acumulados nos tecidos? Exato. Metal tóxico, como por exemplo o mercúrio, que é um exemplo de metal tóxico, é um componente que é não biodegradável, é um componente que permanece ao longo da cadeia alimentar. Isso é o fenômeno de bioacumulação, é o fenômeno de biomagnificação, magnificação trófica. Apesar de terem distinções, a questão pode trabalhar com essas informações para você. Letra C. Eliminados pelos estômatos? Errado. Metal tóxico não vai ser eliminado pelos estômatos, até porque se o metal tóxico foi eliminado pelos estômatos, não faz sentido, né? O aguapé pegou o metal tóxico e depois ele foi lá e eliminou o metal tóxico pro ambiente. Qual o sentido disso? Letra D. Metabolizados por glândulas? Errado. Pelo mesmo motivo. É um componente não biodegradável, ele permanece ao longo da cadeia alimentar. Ele vai só se acumular no tecido desse aguapé. É a mesma lógica por trás, principalmente do mercúrio, que é o principal exemplo de metal tóxico que nós temos de maneira geral. E pensa comigo também. Se a letra A fosse verdade, a letra D também poderia ser. Porque, olha, eu posso ter uma glândula que libera enzima que degrada o metal tóxico, você concorda? Então, assim, a letra A e a letra D acaba ficando numa proximidade muito grande, elas são alternativas meio que correspondentes. Você poderia pensar isso também caso você ficasse na dúvida, caso você não lembrasse do fato de que o metal tóxico, ele é um poluente não biodegradável. Letra E. Utilizados como fonte energética? Errado. E de novo, letra